polêmica dos investimentos do exterior agora nesse ano da declaração de imposto de renda 2025. Sim, a Receita respondeu o e-mail falando uma coisa e depois retificou. Sim, nós temos informes de corretoras que ainda estão errados. E sim, você deve prestar mais atenção do que nunca na hora de declarar para declarar corretamente. Meu nome é Jéssica Garcia, eu sou contadora, trabalho como gestora de imposto de renda, essa é a minha especialidade. IR de Bolsa de Valores e também de imóveis. E a gente vai falar hoje sobre essa mudança que teve, a principal, no programa da Declaração de Imposto de Renda 2025. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu recebi da Receita Federal. Hoje também saiu o HELP, o Ajuda do sistema que ainda não tinha saído e traz também atualizações sobre essa parte exterior. Confirmações. Vou mostrar como é que tá aí o informe de uma corretora que não quis corrigir ainda os dados e os cuidados que você tem que ter com outras corretoras que às vezes estão dando uns bugs ainda. É normal, é a adaptação, mas você tem que saber como fazer para que não dê malha fina, para que não dê nenhum problema para você, para que você consiga tirar as informações do lugar correto. Vamos ver? Primeiro você precisa entender como é que funcionava para você entender como é que funciona agora. Até dezembro de 2023, antes de sair a lei 14.754, que passou a valer em janeiro de 24, a gente tinha formas diferentes de cálculo de ganho de capital, de lucro, de imposto de renda em relação ao exterior. Então, quando você fazia investimentos no exterior e você vendia até 35 mil no mês, você tinha isenção. Isso se foi com Deus. Não existe mais. E também você tinha que pagar imposto até o último dia útil do mês seguinte, caso fosse tributável. Isso mudou. Não se faz mais. Antes você usava o programa GCAP e o programa de Carnê-Leão. O GCAP para calcular lucro e prejuízo, o Carnê-Leão para informar os dividendos recebidos do exterior. Isso também mudou. Resumidamente, o que você sabia e que estava valendo e que ainda está valendo, mas até 24, né, janeiro de 24, isso não vale mais, mudou. Agora é diferente. Então, essa legislação, ela trouxe consigo o quê? 35 mil de isenção foi embora. Agora você pode compensar lucros e prejuízos de operações feitas no exterior. E o pagamento é na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Nessa declaração que você vai colocar quanto que teve de recebimento de dividendos, quanto é que teve de lucro, quanto é que teve de imposto já pago durante o ano, se for o caso. E tem campo específico para isso. Não é mais Carnê-Leão e não é mais naquele campo que era antes. Então eu vou mostrar aqui em tela o que saiu da Receita Federal em relação ao HELP, ao Ajuda, o botão mágico que eu costumo dizer, né? Quando você está preenchendo a declaração de imposto de renda e você que é investidor tem que preencher no programa, no computador. Quando você está preenchendo ali, você vai apertar F1. Apertou F1, ele vai abrir esse Ajuda que eu vou mostrar para você em tela. A diferença é que esse meu arquivo aqui já está com tudo selecionado das coisas que mudaram em relação ao ano passado. Esse arquivo aqui é especial. Se você quiser acesso a esse arquivo, clica aqui no botão abaixo, dá uma procurada no link aqui. No Ajuda do programa, a gente tem o seguinte, tá? Aqui estamos na ficha de rendimento tributável recebido de PJ pelo titular, e ele diz assim: não inclua nessa ficha os rendimentos de capital aplicado no exterior nas modalidades de aplicação financeira e lucros e dividendos de entidades controladas. Não vai informar aqui. Tá bom. Aí eu continuo, eu anotei as páginas aqui, uma colinha das páginas onde tem diferença, tá? Eu continuo, vou lá para a página 70, pra gente falar sobre essa parte aqui também. Então, na página 70, como vocês estão vendo em tela, vai mostrar o seguinte. Nessa coluna, vamos ver que coluna que a gente está falando, né? A gente está falando de outras informações dentro da parte de rendimento tributado recebido de pessoa física, né? Então, a gente está recebendo de pessoa física. E daí, Jéssica, faz o quê? Na parte de exterior, era lá que eu informava, né? Vinha do Carnê-Leão, ó. Tinha como base Carnê-Leão, vinha de lá, tal. Vai continuar sendo? Nesta coluna não deve ser informado lucros e dividendos distribuídos em 2024 por pessoa jurídica domiciliada no exterior. Não inclua nessa ficha os rendimentos de capital aplicado no exterior nas modalidades de aplicação financeira e de lucros e dividendos de entidades controladas conforme lei número 14.754 de dezembro de 23. Esses rendimentos devem ser informados na declaração de bens e direitos. Ver ficha bens e direitos. E aqui diz, os rendimentos em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólar pelo valor fixado pela autoridade monetária do país, na data do seu recebimento, e em seguida em reais, pelo dólar fixado para a compra. Isso aqui não é para as tuas aplicações financeiras,
tá? Isso aqui segue sendo para aquilo que você vai informar no Carnê-Leão. No Carnê-Leão, você vai continuar informando, por exemplo, se você recebe por algum trabalho, por algum serviço que você prestou para alguém que está no exterior, para uma empresa que está no exterior. Você vai informar no Carnê-Leão e esse critério aqui é o que você vai usar para as coisas que você vai informar no Carnê-Leão. Para o que você vai informar de aplicação financeira, mudou também, tá? Mudou taxa PETAX, mudou se é compra, venda, não é o que está aqui. Aqui é especificamente para essa parte de Carnê-Leão, de informações do exterior que não sejam de aplicação financeira. Muito bem. Aí lá na página 75, vamos ver o que nós temos na página 75. Nós temos o seguinte. Ele mudou a nomenclatura da parte de rendimentos isentos para deixar muito claro que você só vai informar lucros e dividendos aqui, né? Você informava normal, o dividendo recebido da atuação do Brasil, né? Era aqui. Mas você só vai informar lucros e dividendos recebidos de pessoas jurídicas do Brasil, no Brasil, tá? Então mudou também essa nomenclatura. Não era específica dessa forma. Aí a gente vai para a página 87. Ó, lucros e dividendos recebidos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Nessa ficha não deve ser informado lucros e dividendos distribuídos em 2024 para pessoa jurídica domiciliada no exterior. Também não inclua nessa ficha os rendimentos de capital aplicado. A mesma coisa. Eles estão batendo muito na tecla para você não informar realmente na ficha errada. Aí a gente vai para 119. E a gente tem a parte de aplicação financeira e lucros e dividendos no exterior. Transportado pelo programa para essa linha, o valor dos rendimentos líquidos informados na parte de bens e direitos referente à Lei 14.000. Então, assim, a gente tem uma parte que vai puxar, mas que você não vai conseguir mexer nesse campo. Você vai ter que preencher pela parte de bens e direitos e a gente vai chegar lá. Então, aqui está dizendo, você não vai conseguir mudar por aqui, mas é aqui que vai aparecer, tá? Vamos aqui, deixa eu ir para a próxima. Aqui, ó. Essa explicação, ela ficou bem complexa, mas depois eu vou... Fica comigo que eu vou te mostrar no e-mail que ela me mandou um resumo disso aqui. Então, campo lucro ou prejuízo do registro aplicação financeira. Quando você estiver lá na ficha de bens e direitos, vai aparecer para você um campinho específico embaixo quando você colocar que aquele bem não está no Brasil, né? Quando você colocar uma localização do exterior. Nesse campo, somente deve ser informado o valor do rendimento ou da perda em uma aplicação financeira no exterior que deverá ser tributado pelo IRPF no ano calendário, incluindo os dividendos recebidos por controladas no exterior que não estejam sujeitos ao regime de tributação automática. Então, em tese, é aqui que você vai informar, né? Quando você receber lá o teu informe da corretora, onde tem lá o lucro ou o prejuízo que você teve na venda e onde também tem a parte do dividendo que você recebeu, é nesse campo que você vai informar. Aqui só diz que nesse campo não deve ser informado o valor do lucro ou dividendo de controlada no exterior sujeito ao regime de tributação automática. Esse lucro ou dividendo deve ser informado no campo valor recebido do registro lucros e dividendos. Então, aqui eles não são muito claros no que fazer, em como fazer. As perdas apuradas em aplicações financeiras no exterior podem ser utilizadas para compensar os rendimentos oferidos em aplicações financeiras no exterior no mesmo período de apuração. Caso o valor das perdas no período de apuração supere os ganhos, a diferença poderá ser compensada com lucros e dividendos controlados no exterior que tenham sido computados na mesma declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual, no mesmo período de apuração. Então, nesse primeiro aqui, como vocês viram, está escrito que deve ser informado o valor do rendimento e da perda e também deve ser informado o dividendo de controladas no exterior que não estejam sujeitas ao regime de tributação automática. E no outro campo, você vai informar os dividendos, lucros e dividendos de controlados no exterior sujeitas ao regime de tributação automática. Essa é a diferença de um campo para o outro. E aí isso causa muita dúvida, né? E a parte de imposto pago aqui também, né? O imposto pago no registro de aplicação financeira. Nesse caso, deve ser informado o valor do imposto pago no exterior sobre os rendimentos informados no campo lucro ou prejuízo e que sejam passíveis de serem deduzidos do imposto devido no Brasil de acordo com a legislação vigente. Eu vou te mostrar o que eles mandaram aqui no e-mail para mim. Eu tirei print de uma parte que é o início, que é fundamental, né? Eles já tinham me respondido algo diferente disso e aí eles colocaram assim: agradecemos a sua mensagem, retificamos as respostas que lhe foi enviada. Se a Receita pode retificar, quem somos nós, meros mortais, né? Se a gente erra, retifica também. Então, retificamos as respostas que lhe foi enviada. Na ficha de bens e direitos, o campo lucros e dividendos somente para controladas, ou seja, para o investidor que é dono de empresa ou possui controle dela no exterior. Campo aplicação financeira, todos os outros rendimentos. É importante entender que a parte de BDR é diferente. Daí eu questionei eles sobre BDR e eu tive a seguinte resposta. Os dividendos de BDR e o imposto retido deve continuar sendo lançado no Carnê-Leão, visto que não tem campo específico para lançar quando selecionamos o código BDR em bens e direitos? E a resposta da Receita, isso aqui é uma resposta da Receita, é:
Sim, os dividendos de BDR continuam sendo lançados no Carnê-Leão, pois a tributação dos rendimentos de BDR segue as regras dos rendimentos recebidos no exterior, conforme o ato declaratório 25 da Receita Federal. A Lei 14.754 alterou a tributação de aplicação financeira e lucro no exterior, mas não modificou especificamente o tratamento das BDRs, que são ativos negociados em bolsa do Brasil, mas lastreados em valores imobiliários estrangeiros. Na prática, os dividendos de BDR são considerados rendimentos do exterior, devem ser declarados mensalmente no Carnê-Leão, com tributação pela tabela progressiva e não por alíquota fixa de 15% das aplicações financeiras do exterior. O imposto retido no exterior também é informado no Carnê-Leão, para eventual compensação com o imposto devido no Brasil, conforme os acordos internacionais que tem com a maioria dos países. Na declaração anual, você importa os dados do Carnê-Leão para a ficha Rendimento Tributado Recebido de Pessoa Física e do Exterior, na aba Outras Informações, coluna Exterior. Não há campo específico para BDR da parte de bens e direitos, mas isso não muda o procedimento. O fato de não haver o campo específico, onde você declara a posse do BDR, lá no código 4, não altera a obrigação de usar Carnê-Leão para os rendimentos. A posse do BDR é informada em bens e direitos, mas os dividendos seguem fluxo do Carnê-Leão e depois da declaração anual. Aqui embaixo eu tirei o resto da resposta porque era a parte que eles retificaram depois, tá? Então nem valeria a pena eu trabalhar aqui com vocês nessa parte. Mas a parte de BDR, então, segue Carnê-Leão, o restante segue o que vem no relatório da corretora. Em tese, vamos ver alguns cuidados? Eu estava realizando aqui uma declaração de imposto de renda de uma cliente e, obviamente, tapei todos os dados confidenciais aqui, então nada vai ser mostrado. E eu vi esse relatório da Evno. E é um relatório dos mais completos, inclusive o manual está muito bom. Porém, todavia, entretanto, tem que tomar cuidado com algo que, por essas adaptações, às vezes, em alguns relatórios, em alguns informes de rendimento, está vindo errado. Como eu que fazia a declaração dessa pessoa, eu conseguia comparar e ter certeza do que foi informado no ano passado, confirmar com o informe que estava no ano passado. E eu sei que ela tinha esse ativo já em 2023. Se ela tinha esse ativo em 2023, se a compra for lá, se ela tinha exatamente essa quantidade, se ela não comprou mais nada nem vendeu, esse custo de aquisição teria que estar igual ao custo de aquisição que estava ano passado, que foi informado na declaração e estava no relatório, nesse informe da Evno. Porém, todavia, entretanto, não estava. E aí eu falei para ela, entra em contato questionando, porque para mim não faz sentido mudar isso aqui. Não faz sentido, tá? Então, esse cuidado que você tem que ter. Se você já tinha o ativo em 2023, não comprou e nem vendeu mais nada, esse custo de aquisição aqui precisa estar igual ao que estava no seu relatório do ano anterior. Precisa estar igual ao que você informou na sua declaração de imposto de renda. E aí, finalmente, depois de muitos dias, eles corrigiram a informação e pediram para gerar novamente o relatório. Então, observe em tela que muda, ó, 128,54, 132,78. E a mudança não é pequena, né? A gente fica aqui com 671, que estava errado, ao invés de 666. Ah, Jéssica, alguns reais. Sim, mas como é que eu explico essa diferença na declaração de imposto de renda se não teve essa diferença, se está errado? Mesma coisa aqui, ó, 504,45, 528,54. Então, o correto era 2.740, mas no relatório estava 2.500. 2.550 para 2.740, quase R$200 de diferença. E se você tem vários ativos, eu tenho outros clientes que têm milhares de ativos e milhares de reais investidos. Então o negócio fica mais embaixo, né? Só aqui deu uma diferença de mais de R$250. Né? Então presta atenção, o custo de aquisição, se você não comprou e nem vendeu mais nenhum ativo da parte de exterior, precisa estar igual, não pode ter mudado. Isso aqui não pode ter mudado. Tá? Mas a parte de aplicação financeira era aquilo que a gente estava falando, ó, que você vai lançar, é isso aqui, ó, naquele campo específico de aplicação financeira, em lucro, prejuízo, isso aqui, imposto pago, isso aqui. Então, esse relatório está muito bom para você se basear, para você fazer. Porém, todavia, entretanto, nem toda corretora quis se atualizar, né? Ou teve tempo para isso, mas mesmo questionada sobre o assunto, continua negando e falando que o que ela fez, o que ela está informando está correto. Então, vamos falar sobre essa segunda parte. O informe do Inter, do Banco Inter, é um dos piores informes disparadamente. Precisamos falar sobre isso, banco. Por favor, vamos melhorar esse informe. Ele normalmente já era ruim. Agora, com a parte do exterior, não tem desculpa, né? Essa parte ele ainda está trazendo como se fosse para você lançar. Olha, específico aqui, ó. Você deve informar os rendimentos na coluna exterior, na aba Outras Informações. Ele está dizendo que é para você continuar informando no Carnê-Leão. E ele trouxe não separado por ativo, por ação, por ETF. Ele trouxe tudo junto. Como é que eu vou saber de quem é esses rendimentos que estão aqui?
Porque agora eu não tenho mais esse campo para informar. Quer dizer, o campo ainda está lá, mas eu não posso informar lá, como ficou muito claro agora, até pelo programa da Receita Federal, pelo HELP, pelo Ajuda que está lá. Ficou muito nítido. Eu não posso informar lá. As outras corretoras, como a Avenue, elas se atualizaram, elas fizeram inclusive um manual muito bom para que o contribuinte consiga fazer de forma adequada e correta. A legislação não é de hoje, a legislação é de janeiro de 2024. Então, realmente, teria que ter sido atualizado essa parte, né? Não sabíamos como ia ficar, mas o time da Inter ficou devendo, hein? Ficou devendo isso. Então, aqui, quando foi questionado sobre, o que eles responderam? Conforme mencionado, após uma análise minuciosa, nossa equipe não encontrou irregularidades nos investimentos internacionais. As informações apresentadas estão em conformidade com as orientações que fornecemos e foram cuidadosamente verificadas. Para auxiliar na compreensão e esclarecer eventuais dúvidas sobre informação divergente ou ausente no informe oficial, disponibilizamos o Relatório Auxiliar de Investimentos Internacionais. Esse documento foi criado com o intuito de oferecer uma visão mais detalhada e pode ser acessado facilmente através da sua conta. Além disso, convido você a visitar nosso blog com informações sobre investimentos no exterior. Mas o relatório oficial não está certo, não. O informe de rendimentos ainda segue errado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Jéssica, e se eu realmente entrar em contato e eles não quiserem atualizar, não quiserem me dar por ativo, que é o que eu preciso declarar, aí você tem dois caminhos. Ou realmente fazer errado, colocar a informação lá na parte de exterior, se de fato nem nesse relatório auxiliar não tiver, eu não tenho conta para verificar, mas quem me falou disse que não tem nada separado por ativo. Se tiver, lindo, ótimo, Inter, ok. Mas se não tiver, ou você vai informar errado, porque você não tem essa informação, ou você vai pegar o extrato da tua conta, que o Inter, inclusive, eu acho que nem disponibiliza em Excel, né? Vai pegar o extrato da tua conta anual, preferencialmente Excel se tiver, vai fazer ali a separação, o filtro, para ver quem pagou, qual rendimento, em qual data, vai fazer somas e vai colocar na informação na declaração. Devia ser melhor, devia ser mais prático. Infelizmente, aqui, se você investe por esse banco, não, pelo menos nesse ano, não foi assim. O mais detalhado possível sempre facilita a vida do investidor. Sendo assim, vamos resumir aqui? A partir de janeiro de 2024, tudo mudou. 35 mil em vendas de ativos no exterior, se foi com Deus a isenção. Em troca, eles deram a compensação de lucros e prejuízos. Aí, antes você fazia por GCAP e Carnê-Leão. Agora, não mais. Permanece no Carnê-Leão aquilo que você recebe do exterior, que é de rendimentos de serviço prestado e dividendos de BDR. Permanece no Carnê-Leão com as regras de PETAX antigas. As regras de PETAX novas para os ativos de aplicação financeira que você tem, em bolsa ou não, seguem e vão tudo lá para bens e direitos. É lá também que vai ser calculado lucro, prejuízo, feita a compensação de forma automática pelo sistema. Você vai colocar o tanto de imposto pago, se é que teve, e isso vai fazer com que esse campinho na lateral aqui da declaração de imposto de renda, de valor a pagar ou a restituir, mude conforme o que você coloca lá. E aí você vai pagar imposto somente na declaração. E Jéssica, e se eu não paguei... e se eu paguei durante o ano? Eu achava que era ainda por GCAP, fiz lá tudo por GCAP, informei, paguei já. Aí você tem que pedir a restituição desses valores e informar na declaração. Não tem muito jeito. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você, se finalmente alguém esclareceu, mostrou aqui em tela informe de rendimento de duas corretoras diferentes, mostrou o que fazer caso esteja errado, questione a sua corretora, e também eu fiz questão de mostrar os e-mails que eu recebi da Receita Federal e te tranquilizar, dizendo que independente no campo que você lançar ali de bens e direitos, se for em um ou se for no outro, você vai chegar no mesmo resultado. Talvez dê uma malha fina porque estava no campo errado, mas é o máximo que vai acontecer, porque o resultado, informando nessa coluna, aqui nesse campo ou nesse campo vai ser o mesmo. Espero que tenha feito sentido. Se fez, curte, compartilha, deixa aqui o teu comentário. E se ficou alguma dúvida, coloca também. Beijos de luz!